Como construir uma cultura de excelência numa empresa? O que faz um grupo de pessoas trabalharem em prol de um objetivo comum e consistentemente, ao longo de um longo período, gerarem resultados com qualidade dentro de prazos específicos? São perguntas como essa que devem nortear a nossa atuação como líderes. O vídeo de hoje é o sexto, ou seja, o último dos 6 vídeos da minissérie Manual do Chefe Iniciante. Nos vídeos passados nós falamos sobre 5 ferramentas práticas de liderança. Reuniões semanais 1 a 1, como liderar funcionários mais velhos e experientes do que você, porque avaliações de desempenho sem critério podem te enfraquecer como líder, como formar um sucessor sem perder a autoridade e como realizar uma demissão sem desarticular o time. Essa minissérie foi criada com o objetivo de passar para ti, um líder em formação, um líder de primeira viagem, aspectos práticos do cotidiano, do dia a dia, da liderança de verdade. Então, se tu lidera de 1 a 10 pessoas, seja tu um funcionário público, um gestor corporativo ou até um empreendedor, essa minissérie é para ti. E se tu tá caindo nesse vídeo pela primeira vez, não esquece de ir lá pro primeiro vídeo da minissérie. Então vamos pro vídeo de hoje, que é o que realmente cria uma equipe de alto desempenho. Muita gente acredita que a alta performance vem da motivação. Discurso inspirador, clima positivo, gente animada. E olha, isso até ajuda, mas não sustenta. A motivação oscila. Equipe de alto desenvolvimento, não. Alta performance não nasce de empolgação, nasce de estrutura. Equipes que performam bem têm 3 coisas em comum. Primeiro, clareza. Todo mundo sabe o que é esperado de si mesmo e dos outros. Segundo, critério, avaliação justa, feedbacks constantes. Terceiro, previsibilidade, rituais de gestão, ritmo. Isso não é glamour, isso é o chão de fábrica da liderança. A equipe de alto desempenho não se auto-organiza sozinha. Ela responde ao líder. Então, se o líder é confuso, ela fica confusa. Se o chefe muda de critério toda hora, as pessoas ficam com medo e inseguras e passam a se proteger, ao invés de tentar entregar o melhor trabalho possível. Porque agora, se o critério muda, existe o risco de eu errar, e se eu errar, eu posso ser punido e demitido, então eu vou ficar na zona de conforto. Se por outro lado o chefe sustenta a direção, o time se alinha. Cultura é comportamento repetido, e o comportamento repetido começa no topo. Em 1965, o professor Bruce Tuckman, da Universidade da Pensilvânia, desenvolveu um modelo baseado em 5 etapas. Essas 5 etapas explicam como, de fase em fase, se dá a criação de uma equipe de alta performance. Então tudo começa com a fase número 1, que é a fase da formação. Algumas pessoas daquela equipe podiam trabalhar juntas, mas de repente chegam colaboradores novos ou chega um líder novo. Então a gente passa pelo período chamado de formação. Na formação é muito comum que haja o famoso clima de coquetel. As pessoas discordam entre si, quer seja por assuntos ligados ao trabalho, quer seja por algumas outras vivências, afinal de contas aquelas pessoas vão conviver e vão interagir entre si. Alguém vai e fala um comentário polêmico, por exemplo, aquele político é um imbecil. Se as pessoas estiverem no clima de coquetel, elas podem até discordar daquele comentário que foi feito. Mas o clima de coquetel ele tem uma vantagem, você nunca mais vai encontrar com aquelas outras pessoas e você não precisa comprar aquele conflito e defender a sua posição. O problema é que quando você fala de uma equipe, aquelas pessoas vão continuar convivendo. E se aqueles conflitos de convivência ou profissionais não forem endereçados, a tendência é que eles sejam colocados para debaixo do tapete. Naturalmente, essa situação é insustentável por muito tempo. Em algum momento alguém vai tocar num conflito, vai apertar numa ferida e alguém vai jogar tudo na cara. E aquele conflito isolado vai ser um verdadeiro cascateamento de uma série de outros conflitos que estavam represados. E essa é a fase número 2, a fase que se chama de tempestade. O que vai acontecer a partir de agora, por meio da intervenção ou não de um líder, é que vai dizer se essa equipe tem potencial para se transformar numa equipe de alta performance ou não. Se o líder não intervém e não enxerga aquilo como uma oportunidade de utilizar os conflitos de forma produtiva para que possam ser feitos acordos sobre os quais o relacionamento daquelas pessoas as permitirá chegar a um patamar de alta performance, aquela equipe provavelmente vai passar por aquele período de conflitos, não irá resolvê-los e irá voltar de novo para a fase 1, a fase da formação, a fase do clima de coquetel. E assim, essa equipe nunca será de alta performance, vai ser uma equipe medíocre para sempre, com um desempenho muito aquém daquele que poderia ser. E vai ficar eternamente, até que o líder saia ou que outras pessoas saiam, migrando entre o clima de coquetel e a tempestade, entre o clima de coquetel e a tempestade. Um líder maduro e experiente sabe que um momento como esse vale ouro. Ele sabe que é em cima daqueles conflitos que boas relações entre os indivíduos e para a equipe em geral precisa ser construído. Se o líder tiver essa clareza e esse entendimento e principalmente essa capacidade, a equipe vai para a fase número 3, que é a fase de normativas, é a fase da construção de acordos. Como nós agimos quando o funcionário tem uma dificuldade? Quando nós agimos quando 2 pessoas estão brigando entre si? Quando nós agimos quando alguém erra em público? Quando nós agimos quando uma performance técnica ou comportamental está abaixo do esperado?
Como nós recebemos novos colaboradores, como a gente se organiza quando alguém precisa ser desligado, como a gente se comporta quando alguém da equipe entra em férias. Todo esse tipo de normativa precisa de uma intervenção inicial de um líder, mas ao passar do tempo, as pessoas vão se aglutinar em torno desses acordos e as condutas e os comportamentos acabarão sendo padronizados. Se passado muito bem por essa etapa, a gente sai da terceira para a quarta fase, que é a fase da alta performance em si, em que as pessoas entendem que não é por causa das suas diferenças que elas precisam produzir mal, e sim, apesar das suas diferenças, que elas precisam produzir bem. E elas entendem o conflito não como uma desgraça que precisa ser erradicada, e sim entendem o conflito como uma parte inerente das suas relações e algo sobre o qual precisam melhorar e construir sempre. Se eu sou membro de uma equipe, sei o que é esperado de mim, aquilo que eu preciso fazer e os meus pontos de melhoria, e da mesma forma sabem os meus colegas, é muito mais fácil produzir em alta performance, é muito mais fácil eu dar o meu melhor, porque eu sei que as outras pessoas também assim o estarão fazendo. E aí, depois dessa fase de alta performance, por algum motivo, que é porque alguém é promovido ou porque tem alguma mudança na liderança, aquela equipe se desfaz e o novo processo se reinicia com a fase 1. Com base em muitos anos de vida corporativa, eu pude ver esse processo sendo seguido e também esse processo não sendo seguido. Eu vi chefes que não intervinham em conflitos e por isso esses conflitos ficavam grandes demais a ponto do próprio chefe ser deposto pela incapacidade de articular o relacionamento entre os seus subordinados e até de se relacionar diretamente com eles. E também vi a regra sendo cumprida à risca e aquele momento de tempestade ser o momento em que a equipe se articulou, conflitos foram trazidos à mesa e então a equipe se transformou em uma grande equipe de alta performance. Tudo que a gente falou nessa minissérie aponta para isso. One-on-one cria escuta, avaliação cria justiça, sucessão cria futuro, desligamento cria coerência. A alta performance não é um evento isolado. Ela é consequência de boas decisões e de toda uma estruturação criada pelo líder. É a consequência de uma liderança bem feita. Se você quer um time melhor, seja um líder melhor. E esse foi o último vídeo da minissérie Manual do Chefe Iniciante. Se essa série te ajudou, salva, compartilha e fica por aqui. Liderança não se aprende no improviso. Ela se constrói com critério, com decisão e com muita prática.